Começa agora na Mundial. Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan. Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Eu desconheço a autoria, mas faz parte de uma realidade que vivemos muito fortemente nos dias de hoje. Estávamos terminando o programa do nosso colega Albino Duarte, ele estava falando exatamente da crise planetária, da crise na ecologia, na crise financeira, na crise profissional das pessoas. Realmente, todo o planeta está em crise, o Brasil está em crise política, econômica, financeira, ecológica, profissional e etc. Mas como um defensor da acupuntura, que é essa especialidade antiga, dessa medicina ancestral que faz parte do nosso programa, é que eu lembro que os chineses antigos, não os atuais, mas os antigos, foram os primeiros ecologistas do planeta. Afinal, a saúde, a medicina tradicional chinesa, faz com que a gente harmonize, em primeiro lugar, os 5 elementos dentro de nós mesmos. Quando nós estamos equilibrados, com esses 5 elementos equilibrados dentro de nós, aí sim a gente pode ser ecológico com o planeta, a gente pode ter uma postura filosófica, ter uma postura financeira, política e econômica muito mais adequada que se tiver um caso de desequilíbrio. São 23 horas e 2 minutos, hoje nós vamos falar um pouco da acupuntura. É esse ramo da medicina tradicional chinesa que existe há 5.000 anos. Trata dores absolutamente sem remédios, trata o ser humano, em primeiro lugar, com bastante sucesso, sem qualquer efeito colateral. A medicina tradicional chinesa, como eu disse, existe há 5.000 anos e trata uma série de patologias. As pessoas normalmente perguntam para a gente, para que serve a acupuntura? A gente brinca, né? De unha encravada, bolso furado. Só não enche conta no banco, né? Porque o resto, a acupuntura é absolutamente indicada para tratar todas as patologias. Ela pode se unir à alopatia, ela pode se unir aos florais, à homeopatia, aos tratamentos antroposóficos e agora, mais recentemente, também aos tratamentos quânticos. Por isso que o Salutes existe. A proposta do programa é resgatar a medicina ancestral, em especial a acupuntura, e unir com o que há de mais moderno na tecnologia, especialmente a saúde quântica. Falamos pelo FM 95,7, aqui em São Paulo, 660 kHz, e pela internet atingimos o mundo todo. Pessoas de outras cidades, outros países, inclusive, podem acessar a Rádio Mundial por intermédio do site www.radiomundial.com.br www.radiomundial.com.br. Temos ouvintes, normalmente, na França, na Itália, Espanha, Portugal, muitas pessoas de Portugal e também no Japão. E geralmente ou acompanham ao vivo ou depois pela página do Facebook João Carlos Baldan, que aliás eu estou aqui online, se tiver o pessoal de outras cidades e outros estados querendo participar do programa, eu vou abrir o telefone daqui a pouco para os ouvintes e também para as pessoas da internet podem escrever no link na minha página do Facebook, que é João Carlos Baldan, B-A-L-D-A-N. Já tem algumas pessoas aqui curtindo o nosso programa, que é a Luciana Leal Machado, Marta Ribeiro, a Marli Andriguete,
Márcia SB, Márcia Furtado, Marina Latado, Bernardo Rodrigues, Micaele Temponi. Micaele Temponi, inclusive, fez um comentário, está em Minas Gerais. Muito obrigado pela audiência de todos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre a acupuntura que a gente vai falar no programa de hoje, vocês podem fazer pelo Facebook ou daqui a pouco pelo telefone. Como eu havia dito há pouco, a acupuntura visa equilibrar 5 elementos dentro do organismo. Cada elemento representa uma víscera e um órgão. Então, a gente começa com a madeira, fígado e vesícula biliar. Fígado e vesícula biliar são o elemento madeira dentro do nosso organismo. Aí, em seguida, vem o elemento fogo, que é o coração, o intestino delgado. Em seguida, fígado, coração, baço, pâncreas e estômago, que é o elemento terra. Baço, pâncreas e estômago, o elemento terra, que nós vamos ver hoje, falar bastante desse elemento. Fígado, coração, baço, pâncreas, pulmão e intestino grosso é o elemento mental. Rins e bexiga é o elemento água. Por que nós vamos falar bastante hoje, um pouquinho na verdade, sobre baço, pâncreas e estômago, esse elemento terra, o elemento terra dentro da gente? Por que ele é tão importante, principalmente nos dias de hoje? Estava aqui antes de começar o programa falando com o nosso técnico de operador, que está no Twitter, Tomás Ortega, e falando das patologias modernas, né? E ele estava falando exatamente da dengue. Esse mosquitinho, né? Essa doença transmitida por esse mosquitinho que assusta muita gente e que está uma verdadeira epidemia aqui no Brasil. Em Campinas, sobretudo, em Jundiaí menos, mas Campinas sim, em São Paulo também, em outros estados, em outras cidades a dengue está realmente um problema de saúde pública. O que se pode fazer em relação à dengue? A dengue, na verdade, ela deprime muito o sistema imunológico. Às vezes a pessoa está com outro tipo de doença, uma pneumonia mal curada, uma gripe mal curada, ou uma doença crônica, e quando aparece a dengue, quando o mosquito pica e aparece a dengue, as plaquetas caem, o sistema imunológico cai bastante, a pessoa pode morrer de outras patologias, inclusive de infecções mais simples, em que o organismo, se estivesse bem, não viria a óbito, né? Não teria morrido. O que a acupuntura pode tratar nesse sentido? Obviamente, fazer a medicina preventiva, que aliás a acupuntura, ela é essencialmente preventiva. Ela é muito eficiente para cura e tratamentos, mas ela é primordialmente, baseadamente, ela é preventiva. Dentro do sistema imunológico, como é que a acupuntura pode ajudar? Exatamente estimulando esse meridiano do baço pâncreas, o baço que produz o sangue, e o estômago, que é o produto, os dois elementos ligados, dois órgãos, um órgão e uma víscera ligado ao elemento terra. Tem um ouvinte no ar, são 23 horas e 8 minutos, pois não, quem fala? Boa noite, é Miriam. Pois não, Miriam, boa noite. Gentileza, eu sempre fui ligado em acupuntura, embora não tenha feito muito. Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Há jeito da acupuntura curar varizes e tiroide? Ótima pergunta, eu respondo no ar, tá, Miriam? Muito obrigado pela sua... Boa noite e bom programa. Muito obrigado, Miriam. Obrigado pela sua... Obrigado. Igualmente para você, muito obrigado pela sua participação e pergunta, viu? Muito obrigado. A sua pergunta é bastante pertinente, inclusive em relação ao que estávamos falando aqui, viu, Miriam? A dengue, para se prevenir, ou qualquer outra infecção, ou qualquer outro tipo de bactérias, vírus, protozoários, etc., como é que a gente trata o indivíduo? Estimulando, como eu havia dito, o baço pâncreas, que são dois órgãos, na verdade, né? Baço é um órgão, pâncreas é outro, mas que na medicina tradicional chinesa é um meridiano só. E a gente, ao estimular alguns pontos deste meridiano, a gente estimula o sistema imunológico. E por que eu estou dizendo isso? Esse mesmo meridiano, o baço e pâncreas, ele também é responsável pela parede das veias. Parede das veias e parede das artérias, sobretudo das veias. Então, varizes, a gente também trabalha com esse meridiano, sim, baço pâncreas, para poder
estimular a circulação, né? E fortalecer as paredes das veias, fazendo com que haja melhora nas varizes. Eu realmente eu tenho tido uma boa experiência em tratamento de varizes no consultório, em que trabalhando não só com esse meridiano, né, mas também com outros meridianos, de acordo com a anamnese que a gente fala, né, que é a nossa entrevista com o paciente, a gente regulariza energeticamente esse paciente, obviamente dá algumas recomendações alimentares, tá? Para tratar varizes. Recomenda-se comer para varizes raízes, para fortalecer esse meridiano, sobretudo a cenoura, a beterraba, são raízes importantes para tratar deste meridiano. Antes de eu falar da tireoide, eu vou falar ainda de 2 outros alimentos que são importantes para aumentar as plaquetas e também a imunidade, como um tratamento das pessoas que estão com dengue já e também para prevenir. A receita é da doutora Luciana Machado, que foi entrevistada recentemente aqui no nosso programa, nutricionista, que dá essa importante dica para todos os ouvintes dos Salutes, da Rádio Mundial, que eu quero que anotem isso, porque realmente é uma informação bastante importante, viu, Miriam? No fazer um suco verde, sobretudo de couve, se possível, mas colocar um pedaço de uma ou outra raiz. São 2 raízes bastante importantes que também estimulam o sistema o meridiano do baço pâncreas, que é a batata doce e o inhame. Essas 2 raízes devem ser colocadas no suco verde cruas, viu, Tomás? Cruas, não é para cozinhar, não. Você descasca a batata doce um ou outro, não precisa ser os 2, não. Um pequeno pedaço de batata doce, tira a casca e coloca crua no suco verde. Um dia faz batata doce, outro dia faz o inhame, tirando a casca também do inhame e batendo no liquidificador com verduras, sobretudo cruas, para aumento de plaquetas e estímulo do sistema imunológico. Isso vai ajudar não apenas a prevenir a dengue, mas também tratar as pessoas que têm o que a gente chama de plaquetopenia, que é a baixa do número de plaquetas e, consequentemente, a baixa do sistema imunológico. E essas raízes também, obviamente, né, estimulam também esse meridiano, que é o baço pâncreas, que é o que a gente utiliza colocando agulhas no tratamento do sistema imunológico e pode ajudar, obviamente, também pessoas com dengue. Em relação à tireoide, a tireoide, além de a gente ter pontos disponíveis no pavilhão auricular, quer dizer, esse nome é bonito, né, Miriam? Pavilhão auricular, que nada mais é que a orelha. A orelha tem, pela geometria sagrada, inclusive, ela é um feto invertido. Você já percebeu isso? O lóbulo, a parte mais inferior da orelha, é onde seria a cabeça do feto. E aí, em seguida, é como se fosse um feto enrolado ainda no ventre materno. E a orelha tem exatamente essa figura. Então, descobriu-se, explorando o pavilhão auricular, ou a orelha, que existem pontos de referências orgânicas no pavilhão auricular. E existem pontos também importantes para serem tratados para a tireoide por intermédio de agulhas no pavilhão auricular. Mas como o Salutes e eu particularmente unimos, né, a medicina ancestral com a medicina moderna, com a medicina quântica, existe hoje um produto baseado numa experiência de um médico francês, Jean Lugol, que é um produto de iodeto de potássio. Na verdade é um iodo preparado com 5% com potássio. E a gente fez um programa Salutes na AltV a semana passada falando sobre o iodo. Normalmente a grande maioria dos médicos ocidentais e os médicos contemporâneos combatem muito essa ideia, porque acham ou pensam que seria o iodo orgânico. O iodo orgânico não pode ser tomado, né? Não deve ser tomado pelas pessoas, pelos seres humanos. O Lugol é o iodo inorgânico. E são apenas 2 gotas que são recomendadas por dia para a pessoa para a proteção da tireoide. Mesmo que a pessoa tome outros remédios, como Puran e outros hormônios sintéticos para compensar o hipotiroidismo,
recomenda-se, os médicos mais modernos, né, os antroposóficos, os homeopatas, recomendam o Lugol. É um produto que pode ser consumido com 2 gotas diariamente, vai ajudar a proteção da tireoide junto com as agulhas que a gente coloca no pavilhão auricular, tá ok? Miriam, espero ter respondido a sua pergunta. Eu vou abrir aqui o telefone da rádio para ouvintes que queiram fazer alguma pergunta, alguma consideração. É o 3016 1764. 3016 1764 ou sobe um número, 3016 1765. 3016 1765. A gente, na medida do possível, vamos respondendo os questionamentos dos nossos ouvintes. 23h16. Tem uma história bastante interessante que eu publiquei no meu Face, que falam dos médicos da antiguidade. Os médicos da antiguidade não eram preocupados com fama e lucro, eram capazes de acalmar suas mentes e controlar o fluxo de energia do corpo, permanecendo quietos em profunda meditação. Aliás, estar em profunda concentração resulta em sabedoria, permitindo o desenvolvimento de habilidades de alto nível. Antes de eu continuar essa história, tem mais um ouvinte no ar. Pois não, boa noite? Oi, boa noite, meu nome é Inês. Pois não, Inês, de onde você fala? Eu falo de São Paulo. Pois não? Eu sofro de enxaqueca, inclusive agora eu estou em crise. Nossa Senhora. Eu queria saber o que a acupuntura pode fazer por mim e a alimentação também. Olha, Inês, muito obrigado pela sua participação. Sua pergunta é bastante procedente, eu respondo no ar, tá ok? Ok, obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Inês, eu tenho uma grata satisfação, uma ótima experiência em tratamento de enxaqueca com acupuntura. Eu já tratei de muita gente. Para você ter uma ideia, minha mãe tinha crises de enxaqueca, mas muito forte. Ao ponto assim de ela até querer bater a cabeça na parede de tanta dor que ela tinha. A gente tem um ponto exatamente ligado à vesícula biliar, que nós temos 21 pontos. Para você ter uma ideia, Inês, você pega, trace uma linha no seu nariz, passando assim, vertical, tá? Subindo da ponta do nariz para o alto da cabeça, indo para a nuca e também pela frente. Se você pegar metade dessa cabeça, metade do lado esquerdo, nós temos 21 pontos de vesícula biliar deste lado. E do outro lado, mais 21 pontos de vesícula biliar. Então, na cabeça, nós temos 42 pontos de vesícula biliar. E a gente trata, por incrível que pareça, num ponto que a gente chama fonte, que é um ponto que trabalha com a fonte deste meridiano no joelho. Olha, eu já tive pacientes assim que eu estava tratando outras patologias e que chegaram com dor de cabeça muito intensa e a gente coloca uma agulha do lado do joelho, do lado externo, que é o ponto VB34. A pessoa olha para você, porque a dor parece assim que some na hora. Ela olha para você e fala assim, você é mágico, você está fazendo mandinga, o que você está aprontando aí, né? Porque as pessoas realmente não acreditam. É um efeito muito rápido. Obviamente que há várias origens da enxaqueca. Precisa ver que tipo de alimento você deve estar se alimentando. Você deve estar com alguma inflamação, provavelmente intestinal. Você deve ter uma alergia a algum determinado alimento. Você tem que prestar atenção que tipo de alimento que você come, que te dá mal-estar. Hoje pode-se fazer testes por biorressonância, que eu faço no consultório ali, uma biorressonância eletrônica, tem um aparelho eletrônico ligado no computador e tem uma biorressonância por um aparelho analógico, que é muito interessante, que é com aurameter, em que a gente testa o tipo de intolerância alimentar que o paciente possa ter. Então, obviamente, a vesícula biliar ela se contrai para produzir a bile mesmo, né, que é um líquido para digestão de gorduras. Então precisa ver se você come alguma coisa mais oleosa ou mais gordurosa, ou uma carne, ou algum tipo de alimento que possa estar disparando esse processo de toxicidade para a vesícula biliar. Agora, eu recomendo realmente que você faça acupuntura, já que os efeitos são muito grandes mesmo. Realmente, eu tenho gratas, assim, 99% dos tratamentos de enxaqueca, a gente conseguiu reduzir muito as crises e até praticamente não ter mais nenhum tipo de crise, viu, Inês? Eu realmente
recomendo. Bom, eu sou João Carlos Baldan, eu sou acupunturista tradicional, sou pós-graduado em acupuntura e sou especialista em psicopatologia. Eu trabalho, como eu disse, além da medicina ancestral, também com técnicas de ponta da saúde, como medicamentos quânticos e a biorressonância. Eu atuo com a medicina complementar e não indico nem sugiro a ninguém que deixe de consultar o seu médico. Entretanto, eu recomendo a chamada medicina complementar. Sugiro sim que faça, quando possível, uma avaliação e consulta. O meu telefone é o 5594 7736. 55 94 77 36. O endereço é Avenida Casimiro da Rocha, 222. Essa rua fica entre o metrô Santa Cruz, o metrô Praça da Árvore do metrô, próximo ali a Luiz Góes. Se desejar falar comigo, pode mandar um WhatsApp pelo 94806 3444. 94806 3444. 23 horas e 21 minutos, pois não, temos mais um ouvinte no ar? Boa noite. Boa noite. Quem fala? Pois não? É Eliane. Pois não, Eliane. Eu gostaria de perguntar sobre assim que eu tenho problema de garganta e coça muito, dói muito. Sim, tem algum período do dia que dói mais, coça mais, Eliane? À noite. À noite, a partir de que horas? Assim, logo quando eu me deito. Tá, eu te respondo no ar, viu, Eliane? Obrigado pela sua participação, viu? Uma boa noite. Então, dor na garganta pode ser uma série de indicações. Você pode estar tendo, pode ser uma inflamação, obviamente, e é importante perceber que a garganta é um dos primeiros órgãos de defesa do organismo. Você pode estar sofrendo uma infecção bacteriana ou viral, né? Pode ser uma gripe, pode ser uma infestação de vírus ou bactérias mesmo. E aí a garganta inflama porque é como se ela estivesse prendendo um vírus ou prendendo uma bactéria, de modo a não deixar com que esse vírus ou bactéria adentre no seu organismo. É importante, sim, você pode fazer acupuntura e eu recomendo que você esquenta um pouquinho de água, pegue um ácido acetil salicílico, popular AAS, faça moe com a faca, deixa ele bem pozinho, faz meio copo de água quente, dilui bem esse pozinho da AAS e faz um gargarejo bem profundo na garganta. Vai aliviar bastante, viu, Eliane? Faça isso que você vai ter um bom resultado. Eu quero avisar que no próximo dia 5 de maio, anote aí na sua agenda, é uma terça-feira, dia 5 de maio, às 20 horas e 30 minutos, eu vou ministrar uma palestra sobre os 5 elementos, os 5 sabores e as 5 emoções. Os 5 elementos, os 5 sabores e as 5 emoções. Eu vou falar da cosmogênese chinesa, da escola Yin e Yang, dos 5 elementos e bem como da sua inter-relação dos elementos com as emoções. É uma palestra bastante interessante porque a gente vai falar dos alimentos e como é que esses alimentos podem modular as nossas emoções. Então é 5 de maio, terça-feira, 20 horas e 30 minutos. Vai ser lá no Cognitus, que fica na Avenida Ibijaú 331, nono andar. Avenida Ibijaú 331, nono andar, em Moema. Ligue para confirmar a sua presença. 35 78 52 41. Repetindo o telefone do Cognitus, 3578 5241. 3578 5241. Instituto Cognitus é um dos nossos patrocinadores do programa Salutes. O endereço é Avenida Ibijaú 331, nono andar. Então, por favor, se você não for comparecer na palestra, ligue lá e se associe ao Cognitus. Lá há uma série de palestras, todas para o aumento e crescimento da consciência. Muito bem, eu quero falar também sobre o óleo de coco, que é um alimento absolutamente importante. Aliás, é um virucida, viu, Elaine?
Você pode usar o óleo de coco para fazer o seu alimento, vai te ajudar a desinfectar a sua garganta. É um alimento complementar, o óleo de coco, fortalece o sistema imunológico, promove melhor digestão e reduz a gordura abdominal. Olha aí, as moças que não querem ter gordura abdominal, o óleo de coco é absolutamente indicado. Esse produto extra virgem é 100% natural e vem da planta Cocos nucifera. Esse produto é prensado a frio, não é submetido ao processo de refinamento e desodorização, sendo extraído da polpa fresca de coco através de processos físicos após a trituração, prensagem e tripla filtragem. Trata-se do óleo mais saudável para cozinhar, não apresenta gordura trans e que é normalmente gerada pelo processo de hidrogenação. Para comprar via site o óleo de coco com preços imbatíveis, anote o site, é www.lojadamimo.com.br, www.lojadamimo.com.br. Telefone 2709-9778. Telefone 2709-9778. Repetindo o telefone da Loja da Mimo, 2709-9778. Repetindo o meu telefone do consultório, 5594-7736, 5594-7736. Atendo normalmente nesta segunda-feira. Está chegando aqui ao fim mais um Salutos. Eu agradeço a participação de todos e a audiência, desejando uma boa semana. País saudável não é país sem doenças. País saudável é a soma de produto de pessoas realizadas física, emocional, mental e espiritualmente. Muito obrigado a todos, uma excelente noite, boa semana. Termina aqui o programa Salutes. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico João Carlos Baldan.